Olá, tudo bem com você? Eu sou Rosângela Oliveira, voluntária da Casa Espírita Lauro Machado, e hoje vou dar continuidade ao livro Vinha de Luz, dito pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição de hoje é a lição 42 e o tema é afirmação e ação. Então vamos lá. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. João, capítulo 4, versículo 34. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e com manifestos de respeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem, nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que, em lágrimas, declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Deus não expressaria propósito a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai naturalmente guarda planos privados acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo de que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Na leitura, nos é revelado, de algumas formas, através da afirmação de sentido figurado que Jesus dizia sobre a comida. A comida era o que o sustentava, era o que o mantinha. E essa fala, a minha comida é fazer eu a vontade do Pai, era a afirmação que ele tinha em si para poder aplicar, realizar a sua obra. Afinal de contas, ele tinha objetivos. No texto, nós lemos assim: aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção em satisfazer as necessidades celestiais. Só que para que essa situação ocorra, precisa de ação. Quando disse assim,
que alguns se encontram ociosos e desanimados, paramos para pensar sobre a vida de Jesus. Será que Jesus não tinha desânimo? Será que Jesus nunca se deparou com nenhum irmão em ociosidade? Será que quando Jesus, em suas inúmeras, incansáveis caminhadas, não se deparou com pessoas desrespeitando a fé, dizendo sobre que não faziam ou não fariam determinadas coisas por não terem forças? Novamente venho a dizer aqui sobre o que Jesus trabalhou na caminhada dele, procurando ter a afirmação da sua obra. Tudo o caminho percorrido foi utilizado para que em ação ele conseguisse realizar o seu trabalho. No texto lemos também: não são poucos os que não preveem. Quando se diz não são poucos, algumas pessoas gostam de deixar ao acaso. Algumas pessoas gostam de deixar para o último instante. E nesse processo, encontramos aqui algumas possibilidades de ter falhas. Nessas falhas, nós temos a culpa, nós temos a necessidade de aceitar, ou nós colocamos sobre o encargo do outro, que é o que está dizendo aqui. Então, ele não aceitou a culpa de ele não ter sido cauteloso, dele não ter sido cuidadoso, de ter sido detalhista para com o que precisava ser feito. Daí diz, né, tanto que estava obedecendo às ordens do Altíssimo. Vamos continuar. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivos e finalidade que lhe são consequentes. Aqui nós temos novamente a afirmação de quando você tem a ação, você vai conseguir mediante a sua força, mediante ao seu empenho. Porque Jesus não quer de maneira alguma que tenhamos fracasso. Ele não quer de maneira alguma que sejamos vencidos pela tristeza, que sejamos vencidos pela fraqueza, que sejamos vencidos pelo desânimo. E que quando o desânimo aparecer, e ele provavelmente vai aparecer, nós temos aqui as informações de que se estamos nos alimentando, se a nossa comida, o nosso alimento for algo que nos traga saúde, disposição, alegria, certamente venceremos o desânimo. Certamente teremos a capacidade de erguer-se e continuar a caminhada. A pergunta que eu faço é: do que estamos nos alimentando? Estamos nos alimentando do pão e do vinho?
estamos nos alimentamos do dividir o pão e multiplicai? Estamos nos alimentando de respeitar pai e mãe? Estamos nos alimentando de situações onde o Evangelho, onde os 10 mandamentos nos trazem conforto emocional? Ou estamos nos alimentando do olho por olho, dente por dente? Estamos nos alimentando da falta de esperança? Estamos nos alimentando do jardim do vizinho ser mais verde do que o nosso? Então, baseado na nossa, no sentido figurado, da nossa refeição, da nossa alimentação, o que anda nos sustentando? Estamos nutrindo a nossa ação, a nossa ociosidade, o nosso desânimo? Jesus novamente nos diz aqui na leitura que não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita em materializar a própria tarefa. A realização da sua tarefa é fácil, é difícil, é curta, é longa? Algumas pessoas têm em si algumas situações que precisa passar por inúmeros processos para entender e para aprender a realizar esses desígnios. O que compete a cada um de nós é cogitar e realizar, não só cogitar, realizar as nossas tarefas. E aí, voltando ao início, quando falam assim, fala aos amigos e fala aos vizinhos, no sentido de que se porventura não acontecer, ele se retirar da obrigação. E é exatamente essa obrigação de não permanecer no desânimo, não permanecer na ociosidade, pois quando temos tarefas, quando conseguimos realizar, e é a realização, ela não precisa ser a realização de um projeto grande, ela não precisa ser a realização do seu primeiro grande projeto. Ela precisa sim ser um projeto baseado na fé. Fé de que você vai conseguir. Fé de que você não está sozinho. Fé que quando você divide com alguém e no momento onde houver o desânimo, você certamente será amparado. Foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus, com os seus discípulos. Quantas vezes, inúmeras vezes, Jesus não pode ter sentido desanimado, mas ele foi amparado pelos seus amigos. Ao invés de dizer que ele não era responsável, ele sim assumia a responsabilidade da obra. Ele sim assumia o dever de cuidar dos seus irmãos, dos seus discípulos, e com isso, no momento de tristeza, ele sempre era amparado. Talvez nessa possibilidade do amparo,
você poderia contar com os seus discípulos, com seus amigos, com seus vizinhos. Hoje, a nossa leitura diz que o Pai, o nosso Pai Celestial, guarda planos privados para cada filho. Você só vai saber qual é o plano se você estiver em ação. A nossa leitura está baseada em afirmação e ação. Quando você afirma o seu propósito na sua vida, quando você afirma a sua fé, quando você afirma o seu alimento e o seu alimento for baseado em coisas saudáveis, mentalmente falando, você terá forças e disposição diariamente para superar e se organizar para evitar que você tenha que dizer que você está apenas atendendo às necessidades do Altíssimo quando algo não funcionar. Então, hoje, nossa leitura foi para te trazer na afirmação a possibilidade, a certeza de que a sua ação trará bons resultados. Hoje, agradeço a oportunidade de estar com você na leitura da nossa palestra do dia e convido você para que continue nos acompanhando, convido você para seguirmos, ouvir as nossas próximas palestras, nos acompanhar tanto nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Acompanhe as nossas atividades na página do Lauro Machado, onde você conseguirá ter muitas informações sobre todos os projetos da casa, sobre todas as ações que nos mantêm cheio de afirmações no futuro melhor. Agradeço a oportunidade e convido você para fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Até logo.